Bom, pessoas, vamos dar prosseguimento às nossas resoluções das questões da prova, tá? Só que antes de fazer a questão de número 13 e a questão de número 14, que é uma questão de análise combinatória, que tem a ver com bandeiras, eu vou estar resolvendo a questão de número 15, que é de geometria, porque ela é uma questão mais interessante, tá? E a questão diz o seguinte, ó. Tônio desenhou parte de um círculo e um triângulo, como mostra a figura abaixo, e calculou o seu perímetro. O triângulo AOB é isósceles e reto em O. Se O é o centro do círculo cujo raio é 2 e AB é igual a 4, então qual foi o perímetro calculado por Tônio? Tá, então, entendendo aqui o problema, a gente tem um círculo que está parcialmente desenhado e a gente tem um triângulo retângulo isósceles, tá? Retângulo em O. Então, como é que a gente vai fazer para calcular o perímetro dessa figura? O perímetro nada mais é do que o contorno da figura, né? A soma dos lados. Então, eu vou ter que calcular esse comprimento aqui, e daí eu vou ter que calcular essa partezinha que eu vou riscar aqui em vermelho, tá? Para não causar ambiguidade. Essa partezinha aqui em vermelho. E daí eu vou ter que calcular é, essa parte e depois eu vou ter que somar com a hipotenusa do triângulo retângulo, que no caso é com a B, tá? Então vamos lá. Em primeiro momento, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar esse triângulo retângulo AOB aqui do lado, para quem não conseguiu aí visualizar que é um triângulo retângulo, tá? Então aqui é um ângulo reto em O, aí aqui é o A e aqui é o B. Bom, como é um triângulo retângulo isósceles, então quer dizer que esse ângulo aqui em A é o mesmo ângulo formado em B, tá? Dois ângulos de 45 graus. Então quer dizer que esse cara aqui, se for x, esse daqui também vai ser x. A gente sabe que AB vale 4 pelo enunciado. Então agora eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo para descobrir o valor de x. Então eu vou ter que x ao quadrado mais x ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado. Então 2x ao quadrado vai ser igual a 16. Passando esse 2 que está multiplicando e dividindo, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 8. Então, a gente tem que o nosso x vai ser igual a raiz quadrada de 8. Só que a raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 2, porque o 4 tem raiz quadrada exata, que no caso é 2. Então, a gente vai ter que o x é igual a 2 raiz de 2. Agora, pensa comigo, ó. Esse segmentozinho aqui, que eu vou marcar em preto, o AO, a gente sabe que no todo ele vale 2 raiz de 2. Só que pelo enunciado, a gente sabe que isso aqui é um círculo cujo raio mede quanto? Cujo raio mede 2. Então, se o O é o centro do círculo, então se você pegar de O até esse pontozinho aqui que eu vou chamar de P, então de O até P, e aqui eu vou chamar de P', então de O até P e de O até P', vai ser quanto? Vai ser 2, porque é o raio do círculo, tá? E isso enunciado nos deu. Então, como é que eu vou fazer para calcular essa partezinha aqui que eu estou riscando em preto, que é a parte que vai entrar aí na soma do perímetro, tá? Basta eu pegar o todo, que no caso é o 2 raiz de 2, e tirar esse 2, tá? Então, se eu chamar esse segmentozinho aqui pequeno de A, aqui também vai ser A. Então, eu vou ter que o A, ele vai ser o quê? Ele vai ser o todo, que é o 2 raiz de 2, menos o 2. Só que nota que eu vou ter que somar o A duas vezes, tá? Então, eu multiplico aqui o primeiro membro por 2 e multiplico o segundo membro por 2. Então, eu vou ter que duas vezes o valor de A vai ser igual a 4 raiz de 2 menos 4. Nota que o 4 é um fator comum nos dois aqui, né? Tanto no raiz de 2 quanto no 4 vezes 1. Porém, eu não vou colocar em evidência porque ele vai se cancelar, então não tem necessidade da gente simplificar, tá? Bom, agora qual vai ser a estratégia para a gente calcular o comprimento dessa circunferência? Bom, a gente sabe que o comprimento de um círculo ele é duas vezes o π vezes o raio. Então é 2πr, tá? Duas vezes o valor de π vezes o valor do raio. Então, como é que a gente vai fazer para calcular só essa parte daqui? Porque se a gente completasse aqui esse círculo, né? A gente teria essa outra partezinha aqui em preto, porém a gente tem que desconsiderar ela. Então vamos pensar assim. Esse ângulo aqui no vértice O é um ângulo de 90 graus. Agora pensa, um círculo, ele forma ali uma volta de 360 graus. Então, qual é o número que eu divido 360? Então, por exemplo, pega aqui o 360, divide aí por um valor x, isso aqui vai dar 90. Qual é o valor de x? Obviamente que x é igual a 4. Ou seja, eu posso considerar que essa partezinha aqui que está faltando é 1/4 do comprimento da circunferência. Então, eu calculo
o todo e depois eu removo esse 1/4, que é a parte que não me interessa, tá? Então agora eu vou calcular o todo. Como é que a gente faz para calcular o todo? O comprimento vai ser então 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio, que a gente sabe que é 2. Então o comprimento total vai ser igual a 4 vezes o valor de π. E agora eu vou calcular o comprimento parcial, que eu vou chamar aqui de CP, tá? Então o comprimento parcial vai ser 2 vezes o π vezes o 2, porém isso aqui dividido por 4, porque a gente está pegando ali 1/4 do comprimento do círculo. Então eu vou ter que CP vai ser igual a 4π dividido por 2, ou melhor, por 4, né? Vai ficar assim, ó, 4π dividido por 4, isso aqui vai ser igual a π. Então, aquele comprimento ali, que nos interessa, tá? Vai ser o quê? Vai ser o comprimento total menos o comprimento parcial, ou seja, vai ser o 4π menos o π. Então, aquela partezinha ali incompleta, né? Ou melhor, a partezinha incompleta, quando removida, a gente vai ter que aquele contorno vai ser 3π, tá? Então, esse contorno aqui, ó, esse contorno aqui do círculo vale 3π. E agora a gente terminou a questão, porque ó, o perímetro vai ser o quê? Vai ser a soma do contorno desse círculo, aí a gente vai somar o A e a gente vai somar com a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o P de perímetro, ó, o P de perímetro vai ser o quê? Vai ser 3π mais o valor de 2A, que vale 4 raiz de 2 menos 4. E agora eu vou somar com a hipotenusa do triângulo retângulo AOB, que a gente sabe que é 4, tá? Então, nota que eu tenho 4 positivo e tenho 4 negativo. Como esses termos são simétricos, eles vão se cancelar. Então, vai restar o quê? Vai restar o 3π mais o 4 raiz de 2, tá? Por convenção, a gente pode dizer que isso aqui é equivalente a 4 raiz de 2 mais 3 vezes o valor de π. Porque se você for as alternativas, você não vai ter lá 3π mais 4 raiz de 2, tá? A ordem está trocada. 4 raiz de 2 mais 3 vezes o valor de π. E daí, se a gente for as alternativas, a gente tem que a resposta correta é, portanto, a letra C, 4 raiz de 2 mais 3π. Então essa foi a questão, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. E logo logo vou estar trazendo aí mais algumas questões, tá? Inclusive a questão 19, que é tida como uma das mais difíceis da prova, tá? Valeu, falou e até o próximo vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar tirando.